tarde a todos. Hoje, dia 27 de agosto de 2023, nós estamos aqui reunidos, na nossa 152ª reunião de estudo da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas. Nós vamos começar, como a gente tem feito, todos os domingos, Nós sempre detalhamos aqui algumas terminologias Rosa Cruzes utilizadas no texto que a gente apresenta. E hoje a gente continua vendo o capítulo 3, que é o ser humano e o método de evolução. E atividades da vida, memória e crescimento anímico. E a parte de hoje é o primeiro céu, e a parte 7 da obra Conceito Rosa Cruz do Cosmo, que é o livro, a obra básica que a gente segue. E para iniciarmos os nossos estudos, nós faremos a oração do estudante Rosa Cruz, porque assim nós vamos criar um ambiente espiritualizado para nossos trabalhos de hoje. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Primeiro céu. Quando termina a existência purgatorial, o espírito purificado ascende ao primeiro céu, que está situado nas 3 regiões mais elevadas do mundo do desejo. Os resultados do sofrimento são incorporados ao átomo semente do corpo de desejos, o que lhe comunica a qualidade de reto sentimento que atuará no futuro, como impulso para o bem e repulsão ao mal. Aqui, o panorama do passado se desenrola de novo para trás, mas então as boas obras da vida são a base dos sentimentos. Ao chegarmos às cenas em que ajudamos a outrem, viveremos de novo toda a alegria que isto nos proporcionou, como também sentiremos toda a gratidão emitida por aqueles a quem ajudamos. Quando contemplamos de novo as cenas em que fomos ajudados por outros, voltamos a sentir toda a gratidão que emitimos ao nosso benfeitor. Desse modo, vemos a importância de apreciar os favores com que outros nos acumularam, porque a gratidão produz crescimento anímico. Nossa felicidade no céu depende da felicidade que tenhamos proporcionado a outros e do valor que demos àquilo que outros fizeram por nós. Deve-se sempre recordar que o poder de dar não pertence exclusivamente ao ser humano rico. Dar dinheiro sem discernimento pode ser até um mal. É um bem dar dinheiro para um propósito que consideremos benéfico. Porém, um serviço prestado vale 1000 vezes mais. Como disse Whitman. Um olhar carinhoso, expressões de confiança, uma simpática e amorosa ajuda são coisas que todos podem dar, seja qual for a fortuna de cada um. Todavia, devemos ajudar o necessitado de maneira que ele possa ajudar a si próprio, seja física, financeira, moral ou mentalmente, para que não dependa mais de nós nem dos outros. A ética de dar, produzindo uma lição espiritual sobre aquilo que dá, foi descrita de uma forma belíssima em Visão de Senhor Laufal de Lovell. O jovem e ambicioso cavaleiro Sir Launfal, envergando brilhante armadura e vestido com luxuosas roupas, parte do seu castelo em busca do Santo Graal. No seu escudo resplandece a cruz, o símbolo da benignidade e ternura de nosso Salvador, o ser amoroso e humilde, mas o coração do cavaleiro está repleto de orgulho e desdém para com os pobres e necessitados.
Ele encontra um leproso mendigando e, com um gesto de desdém, atira-lhe uma moeda, como se atirasse um osso a um cão faminto. Porém, o leproso não ergueu o ouro do pó. Melhor para mim é a códia de pão que o pobre me dá, e melhor sua mão que me abençoará, ainda que de mãos vazias de sua porta me deva afastar. As esmolas que só com as mãos ofertadas não são as verdadeiras. Inúteis são o ouro e as riquezas dadas apenas como um dever a cumprir. A mão, porém, não consegue a esmola abacar quando vem daquele que reparte o pouco que tem, que dá o que não é possível visualizar. Esse fio de beleza que tudo sabe unir, que tudo sustenta, penetra e mantém o coração ansioso e estende a mão quando Deus acompanha a doação, alimentando a alma faminta, que sucumbia só na escuridão. Ao regressar, Sir Launfal encontra seu castelo ocupado por outro, sendo impedido de nele entrar. Já velho, claudicante e alquebrado, da busca do santo grau, ele voltou, pouco lhe importando o que para trás deixou. Não mais luzia a cruz sobre seu manto, mas fundo em seu coração a marca ficou, a divisa do pobre e seu triste pranto. De um novo encontro, o leproso que outra vez lhe pede uma esmola. No entanto, o cavaleiro agora responde de outro modo. E Sir Launfal lhe diz: vejo em ti a imagem daquele que na cruz morreu. Tu também tens a coroa de espinhos de quem padeceu muito escárnio. Tens também sofrido e o desprezo do mundo. Há sentido. As feridas em tua vida não faltaram nos pés, nas mãos, no corpo. Elas te machucaram. Filho da Clemente Maria, reconhece quem eu sou e vê que, através do pobre, é a ti que eu dou. Um olhar aos olhos do leproso lhe traz recordações e reconhecimento. E seu coração era só cinza e pó. Ele partiu em duas sua única corda de pão. Ele quebrou o gelo da beira do córrego e o leproso deu de comer e beber. Uma transformação enfim ocorreu. Não mais o leproso ao seu lado se curvava, mas à frente dele, glorioso, se levantava. E a voz ainda mais doce que o silêncio: vê, sou eu, não temais. Na busca do santo grau, em muitos lugares, gastastes tua vida, sem nada lucrares. Olha, ei-lo aqui, o cálice que acabaste de encher com a límpida água do regato que me desse de beber. Essa côdea de pão é meu corpo que foi para ti partido. Esta água é meu sangue que na cruz para ti foi vertido. A santa ceia mantida, na verdade, por tudo que ajudamos o outro em sua necessidade, pois a dádiva só tem valor quando com ela vem o doador, e a 3 pessoas ela alimenta assim, ao faminto, a si própria e a mim. O primeiro céu é um lugar de alegria, sem vestígios sequer de amargura. O espírito está além das influências materiais e terrestres, e ao reviver sua vida passada, assimila todo o bem nela contido. Aqui se realizam em toda amplitude todos os empreendimentos nobres a que o ser humano aspirou. E um lugar de repouso, e quanto mais dura tenha sido a vida maior, será o descanso que gozará. Enfermidade, tristeza e dor são coisas desconhecidas do primeiro céu. É a pátria
de veraneio dos espiritualistas. Os pensamentos do devoto cristão construíram ali a nova Jerusalém. Formosas casas, flores, etc. São prêmio dos que a elas aspiraram e que eles mesmos construíram com o pensamento, utilizando-se da sutilíssima matéria de desejos. Contudo, são para eles tão reais e tangíveis como são para nós as casas materiais. Todos desfrutam ali a satisfação daquilo que não puderam alcançar na vida terrestre. Há uma classe de seres que goza uma vida especialmente formosa no primeiro céu, as crianças. Se pudéssemos vê-las, logo cessariam nossos pesares. Quando uma criança morre antes do nascimento do corpo de desejos, isto é, antes dos 14 anos, não vai além do primeiro céu, porque não é responsável pelos seus atos, do mesmo modo que o feto que se contorce no útero não é responsável pelo incômodo que causa à sua mãe. Portanto, a criança não tem existência purgatorial. O que não foi vivificado não pode morrer. Portanto, o corpo de desejos de uma criança, junto com a mente, persistirá até o novo nascimento. Por essa razão, essas crianças são capazes de recordar suas vidas anteriores, como é o caso que se narra em outro lugar. Para tais crianças, o primeiro céu é uma sala de espera onde permanecem de 1 a 20 anos, até que se apresente uma nova oportunidade para renascerem. Entretanto, é algo mais do que uma simples sala de espera, porque nesse ínterim realiza-se ali um grande progresso. Quando uma criança morre, há sempre alguém da família à sua espera. No entanto, na falta disso, sempre existe quem a adote com sentimento maternal, porque gostava também de fazê-lo em sua existência terrena, satisfazendo-se em cuidar de um pequeno desamparado. A extrema plasticidade da matéria de desejos permite formar, com a maior facilidade, maravilhosos brinquedos viventes para as crianças, tornando suas vidas um formoso divertimento. Contudo, sua instrução não fica descuidada. Elas são agrupadas em classes de acordo com os seus temperamentos, sem considerar-se a idade. No mundo do desejo, é muito fácil ministrar-se lições objetivas da influência do bem e das más paixões sobre a conduta e a felicidade. Estas lições imprimem-se indelevelmente sobre o sensitivo e emotivo corpo de desejos da criança e acompanham-na depois do renascimento. Assim, muitos dos que levam uma vida nova devem-na ao fato de terem sido submetidos a esse treinamento. Quando nasce um espírito débil, é comum os compassivos seres, os líderes invisíveis que dirigem nossa evolução, fazerem-no morrer em tenra idade para que possa ter esse treinamento extra, ajudando a adaptar-se ao que talvez possa ser para ele uma vida dura. Parece ser esse o caso, especialmente quando a impressão no corpo de desejos foi fraca, em decorrência de perturbações das lamentações dos parentes em volta do moribundo, ou por ter morrido em acidente ou num campo de batalha. Sobre tais circunstâncias, ele não pode experimentar em sua existência pós-morte a intensidade do sentimento apropriado. Por isso, quando nasce e morre a seguir, em tenridade, a perda se recobra na forma assim indicada. Muitas vezes, o dever de cuidar dessas crianças na vida celeste recai sobre aqueles que foram a causa dessas anomalias, pois assim são-lhe proporcionadas oportunidades para repararem uma falta e aprenderem a agir melhor. Ou talvez venham a serem os pais daquele que prejudicaram,
devendo cuidar dele nos poucos anos que viva. Nesse caso, não importa que se lamentem histericamente por causa de sua morte, porque não há imagens no corpo vital infantil que produza consequências. Esse céu é também lugar de progresso para todos os estudiosos, para os artistas e para os altruístas. O estudante e o filósofo têm acesso instantâneo a todas as bibliotecas do mundo. O pintor observa com inefável delícia as combinações de cores sempre cambiantes. Logo aprende que seus pensamentos formam e misturam essas cores à vontade. Suas criações brilham e cintilam com uma vividez impossível de ser conseguida pelos que trabalham com as monótonas cores da terra. Está, por assim dizer, pintando com matéria viva, resplandecente, sendo por isso mesmo capaz de executar suas obras com uma facilidade que lhe inunda a alma de deleite. O músico não chegou ainda ao lugar em que sua arte se expressa a si mesma em toda a extensão. O mundo físico é um mundo da forma. O mundo do desejo, onde se acham o purgatório e o primeiro céu, é especialmente o mundo da cor. Mas o mundo do pensamento, onde estão localizados o segundo céu e o terceiro céu, é a esfera do som. A música celeste é um fato e não mera figura retórica. Pitágoras não fantasiava quando falou da música das esferas, porque cada um dos corpos celestiais tem seu tom definido e juntos formam a sinfonia celestial que Goethe também menciona no prólogo do seu Fausto, onde, na cena do céu, o arcanjo Rafael diz: Sol entoa sua velha canção. Entre os cânticos rivais das esferas irmãs, seu caminho predestinado vai trilhar, através dos anos, em retumbante marchar. Os ecos desta música celeste chegam até nós, aqui no mundo físico, e são o nosso bem mais precioso, ainda que fugazes como o fogo fato. A música não pode ser criada permanentemente, a exemplo de outras obras de arte, uma estátua, um quadro ou um livro. No mundo físico, o som morre logo que nasce. No primeiro céu, porém, esses ecos são muito mais formosos e permanentes. Daí o músico poder ouvir ali os mais doces acordes que jamais ouviu em toda a sua vida terrestre. As experiências do poeta são semelhantes às do músico, pois a poesia é a expressão dos mais íntimos sentimentos da alma em palavras. Estas se ordenam consoante as mesmas leis de harmonia e ritmo que regem a expressão do espírito na música. Além disso, o poeta encontra uma inspiração magnífica nas imagens e cores, que são as características principais do mundo do desejo. Dali, tomará os materiais para usá-los em sua próxima encarnação. De maneira idêntica, o escritor acumula material e faculdade. O filantropo concebe seus planos altruístas para a elevação do ser humano. Se falhou em uma vida, verá a razão do fracasso no primeiro céu e aprenderá ali a superar os obstáculos e a evitar os erros que tornaram seus planos impraticáveis. Com o tempo, chega-se a um ponto em que o resultado da dor e do sofrimento do purgatório, junto ao sentimento feliz extraído das boas ações da vida passada, integram-se ao átomo semente do corpo de desejos. Juntos, eles constituem o que chamamos consciência, essa força propulsora que nos põe em guarda contra o mal, o produtor de sofrimentos, e nos inclina para o bem, o gerador de felicidade e alegria.
Tal como abandonou os corpos denso e vital, assim o ser humano abandona seu corpo de desejos e se desintegra. Dele leva consigo unicamente as forças do átomo semente, que formarão o núcleo do futuro corpo de desejo, como foi a partícula permanente de percepção dos seus veículos anteriores. Como já foi relatado, as forças do átomo semente são retiradas. Para o materialista, força e matéria são inseparáveis. O ocultista vê as coisas diferentemente. Para ele, não são dois conceitos totalmente distintos e separados, mas os dois polos de um só espírito. Matéria é espírito cristalizado. Força é o mesmo espírito ainda não cristalizado. Isso já foi dito antes, mas nunca será demais incutir na mente. Nessa relação, a ilustração do caracol é muito proveitosa. A matéria, que é espírito cristalizado, corresponde à concha do caracol, que vem a ser cristalizada. Outra boa comparação. A força química que move a matéria, tornando-a apta para a construção da forma, compreende ao caracol que move a sua casa. Portanto, o que atualmente é caracol será concha daqui a algum tempo. E o que agora é força será matéria para se cristalizar futuramente. O processo inverso da transmutação da matéria em espírito processa-se também continuamente. A fase mais elementar desse processo nós vemos na decomposição, quando o ser humano abandona seus veículos. O espírito de um átomo separa-se facilmente do espírito mais inferior que se manifestava como matéria. Eu trouxe aqui 4 termos, terminologias Rosa-Cruzes, que eu peguei no texto hoje, tá? Para que a gente possa trabalhar sobre isso. O átomo semente. Aqui a gente já falou do átomo semente do corpo de desejos. Porém, eu pensei que se falasse do átomo semente do corpo de desejo, mas não enfatizássemos os outros átomos semente, a gente não ia compreender muita coisa, tá? Então, eu vou falar do átomo semente, mas enfatizando de todos os átomos semente, mas enfatizando mais o átomo semente do corpo de desejo. O que é um átomo semente para nós estudantes de Rosa-Cruz? Olha, se pudéssemos possuir cada um dos nossos veículos, tá? E corpo denso, corpo vital, corpo de desejo e o veículo mente, nós precisamos das hierarquias criadoras. Por quê? Porque elas nos deram o germe em cada um dos períodos que a gente vai ver mais à frente. E esse germe, ele foi desenvolvido, lógico, desde o momento que adquirimos cada um dos nossos corpos durante a nossa evolução. E tem em cada um desses átomos semente a sua expressão. Isto é, o germe do corpo denso, corpo vital, de desejo, veículo, mente, ele é, na realidade, o seu átomo semente de cada um desses corpos e veículos. Então, a matriz desses corpos é o produto, é o resultado do átomo semente do veículo que foi dado um dia lá atrás, como uma ideia germinal ou como um pensamento forma. Uma outra coisa interessante, quando a gente fala aqui, a gente não deve confundir o átomo semente, né, que a gente tem, com os outros átomos do nosso corpo. No caso do corpo denso, tá? Enquanto todos os átomos do corpo humano se renovam de vez em quando, o átomo semente
do corpo denso, ele não se renova, tá, gente? Ele é indestrutível, ele é permanente, desde a sua aquisição lá no período de Saturno, quando ele teve, que nós ganhamos o germe do corpo denso. Ele permanece com a gente estável, não somente durante uma vida, como a gente sabe, mas ele faz parte integrante de todos os corpos densos que utilizamos até aqui, tá? E ele será levado conosco através de toda a existência futura, formando a base da nossa individualidade por toda a eternidade. Mas o que a gente tem que lembrar é que a energia desse átomo semente do corpo denso, né? Ela que move o coração e mantém vivo todo o nosso organismo. Todos os outros átomos, eles têm que vibrar em sintonia com esse átomo semente do corpo denso. E vale ressaltar que todos os veículos têm um átomo semente com sua função própria, mas que a gente vai ver a seguir, tá? Uma coisa interessante, para que serve, então, um átomo semente? É ele, tá, que nos dá as características básicas para a nossa formação. Isto é, ele é a base, ele serve de núcleo para que possamos construir os novos corpos, como também uma mente, nos próximos renascimentos. Então, cada um dos nossos veículos, então, ele contém toda a quintessência formada desde o início da nossa evolução até o momento que adquirimos os nossos novos corpos e as nossas mentes, tá? Então, ele vem desde lá com esse núcleo, essa base para a gente poder construir futuramente os nossos veículos. Nós vamos ver aqui o que cada um dos nossos veículos tem com suas características, seu desenvolvimento e sua função. O primeiro que nós vamos ver aqui é o átomo semente no corpo denso. Lembre que o nosso átomo semente teve início lá no período de Saturno, que foram os senhores da chama que irradiaram de si mesmo o germe do corpo denso. E esse germe, ele foi desenvolvido e tem no seu átomo semente a sua expressão. E onde se encontra esse átomo semente do corpo denso? Ele encontra na posição relativa ao local chamado ápice, lá do ventrículo esquerdo do coração. Com a exceção dos pulmões, o coração é o único órgão do nosso corpo através do qual passa todo o sangue em cada ciclo. Ele sai do coração e volta a ele. É o coração que determina o ritmo em que o sangue circula pelo nosso corpo. Uma pessoa nervosa, irritada, tem um tipo de circulação, um tempo. Uma pessoa que fez uma caminhada, correu, é outro ciclo de circulação do corpo. Então, veja, é ele que vai determinar o ritmo que esse sangue vai circular no nosso corpo. Como também, durante a nossa vida aqui, qualquer ato, qualquer palavra, qualquer sentimento, qualquer emoção, desejo ou pensamento, ele é transmitido aos pulmões e de lá é injetado no sangue. Depois de injetado no sangue, essas imagens contidas nele imprimem-se ou gravam-se nos átomos negativos do corpo vital, para servirem como árbitros do destino do ser humano no nosso estado pós-morte. Lembra que tudo isso é gravado lá no átomo do corpo de desejo, mas ele precisa passar pelo corpo vital. Como é que tudo isso
transmitido e vai até o pulmão. É através... do éter. Tá bom, então eu já respondi. Vou responder. Mas é uma maneira que tem através do ar, né? Através da respiração. Da respiração. Né? Ou seja, todo segundo momento que a gente está aqui nesse mundo, ele vai adentrar e passar até chegar no átomo através do ar. Então, a gente pode dizer, então, que a função principal do nosso átomo semente do corpo denso, ela se dá através da formação da memória involuntária, ou também a gente pode chamar de mente subconsciente. Veja que é o que o Glauco falou, né? Quando um acontecimento ao nosso redor passa pelos nossos olhos e depois imprime esse acontecimento sobre a retina. Então, você olha o que está acontecendo, a retina retém e o éter contido no ar que respiramos, é ele que transporta a imagem gravada e leva até nossos pulmões, que é onde é absorvido pelo sangue. É através do sangue, né? É o cabo elétrico, onde é levado toda a informação. A informação. E sabe o que é interessante também a gente lembrar aqui? Que muitas vezes a gente não está olhando à nossa volta tudo para que esses acontecimentos sejam gravados, tá? Mas a gente pode ficar despreocupado, porque tudo à nossa volta é gravado. É fiel a gravação que é gravada, que é levada pelo éter e é gravada nesse átomo semente, tá? E à medida que o sangue passa através do coração, esse registro fica indelevelmente escrito sobre o sensitivo átomo semente do corpo dentro, aquele que está localizado no ápice e que situa-se no ventrículo esquerdo do nosso coração. E aqui o Glauco falou, e é verdade, repetindo o que o Glauco falou, né? Todo esse processo, ele só depende da respiração. E esse processo, ele continua ainda, independente de todas as outras circunstâncias em nossa volta. A gente não pode pensar que seja só as coisas materiais que são gravadas. Não. É toda a condição que está em nossa volta. Pode ser a nossa aura também, né? O que vai na nossa aura também está gravado nesse átomo semente do corpo denso, tá? Enquanto a gente viver e habitar aqui nesse nosso corpo denso. Posso fazer um parênteses aqui só para a gente reforçar, né? Essa questão é tão séria, tão importante para a gente poder expressar no nosso dia o nosso lado correto, justo, direito, certo, bom. Por quê? Porque é isso que foi nos ensinado e é isso que vai ser gravado. Se a gente se expressar da maneira oposta, é o oposto que também vai ficar expresso. Sabendo disso, olha a importância que nós temos enquanto indivíduo de seguir o caminho que nos foi mostrado, que nos foi ensinado, que nos foi demonstrado, né? Dado como exemplo pelo maior de todos. Né? Sabendo disso, a gente precisa realmente se esforçar no nosso dia a dia para que o nosso ambiente seja o melhor possível e que a gente consiga, através de nós, transmitir para os demais o melhor possível, para gravar no nosso, mas também contribuir para que nos demais seja gravado de maneira que a gente espera, no bom, no certo, no positivo, no correto. Então, o ambiente influi enormemente. No local que a gente estiver, vai influenciar enormemente essa gravação. E só complementando, Glauco, lembrando então que no nosso átomo semente está toda a verdade, a realidade, o fato da maneira como aconteceu. Então, quando a gente estiver lá no purgatório, aí a gente vai visualizar toda a nossa história,
é aí que provavelmente explica o tremendo sofrimento que vem à nossa consciência, né? Porque o fato está lá, não tem como negar. Aconteceu e a gente vai ter que responder por ele. Em base a isso que a Magali complementou, fica tão certo, tão evidente a questão do nosso purgatório. Né? Ou do nosso primeiro céu, que é o que ela já está demonstrando. Então, a nossa responsabilidade, enquanto indivíduo, é enorme, não só para conosco, mas para com todos que tiverem ao nosso entorno. E é engraçado que essa mente subconsciente é ela que faz o registro da vida que a gente vai usar após a morte. Quando a gente faz o panorama, né, a revisão do panorama, a gente tem que lembrar que nesses 3 dias e meio, vamos dizer assim, né, que é o tempo normal, a gente não tem nenhum sentimento ali. Né? Não existe sentimento, não existe desejo, nada. É o que a Maga falou. Vai gravar nitidamente. Você viu aquilo ou não, aquilo está gravado. Tá? Então, vai gravar com uma nitidez muito grande que a gente vai ter que depois purgar no purgatório, né? Passar por aquilo que a gente precisa passar. É interessante que tudo o que acontece ao nosso entorno, e normalmente aquilo que não é bom, né, a gente transfere para outro a responsabilidade daquilo que passou por nós. E a gente se esquece, né, de que nós mesmos construímos aquele momento. Em algum momento atrás foi construído por nós mesmos. Bom, portanto, então, que nesse átomo semente estão escritos nele todas as quintessências, né, de cada vida em relação às nossas ações, os nossos atos e obras aqui praticadas no corpo denso. Nossa, acabou de falar isso agora. E ver que é interessante, né? O sangue, quando o sangue corre e irriga o coração, ele deixa uma marca impressa nesse pequeno ato, onde ficam gravadas todas as experiências que o Glauco falou, boas ou más, que vai constituir a base da nossa vida futura. E esse pequeno átomo também, no corpo denso, ele está gravado ali perto do ápice, né? Como a gente está vendo, é também chamado do livro de Deus, pois todas as experiências de nossas vidas passadas, elas estão inscritas nesse átomo semente do corpo denso. Agora nós vamos ver o átomo semente do corpo vital. É uma dúvida. As imagens que são impressas no átomo semente são as mesmas do éter refletor? No átomo semente? Sim. Tem que ser lá, né? Tanto que quando você... Depois eu vou falar aqui, quando a gente sai com os corpos superiores do corpo vital, os 2 éteres superiores do corpo vital. Ah, tá. Bom, por qual motivo, Thiago, desculpa a dúvida? Não, é porque a gente vê falar que as nossas ações, né, tudo que acontece no nosso entorno, é gravado no éter refletor, né? Que está relacionado com a memória da natureza, é isso, né? Isso. Aí também se fala do átomo semente do corpo denso. Eu queria saber se teria alguma diferença do que é gravado no átomo semente do corpo denso e no éter refletor, né? É a memória subconsciente, tá? Tá. Bom, o átomo semente do corpo vital. Então, os senhores da sabedoria, lá no período solar, eles irradiaram de si mesmo o germe do corpo vital. E esse germe também foi desenvolvido e tem no seu átomo semente, né, a sua expressão, que se encontra na posição relativa ao local chamado plexo solar. Não no plexo solar físico, tá? Mas na posição relativa do corpo vital. E a gente sabe que o sangue é um dos produtos mais elevados do ego e do corpo vital. Por quê?
porque ele é o agente que leva alimento a todas as partes do corpo e também é o veículo direto do éter. Ele é também o veículo da memória subconsciente, né? Que está em contato através do éter refletor com a memória da natureza, situado na divisão mais elevada da região etérea. A gente sabe que é o meio pelo qual nós dirigimos o nosso corpo denso. Qual é a função, então, desse átomo semente do corpo vital? Nada mais é do que transmitir os fatos gravados do panorama da vida assim que nós morremos aqui. E é neste átomo semente do corpo vital que estão gravados todas as quintessências de cada vida em relação às memórias dos bons hábitos, dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos desejos, emoções, sentimentos e pensamentos, especialmente os mais repetidos. Vamos ver o outro, que é o átomo semente do corpo de desejos. Quando ganhamos o átomo semente do corpo de desejos? Foi lá no período lunar que os senhores da individualidade, eles irradiaram de si mesmo o germe do corpo deles, do corpo de desejos, desculpa. Esse germe ele foi desenvolvido e tem o seu átomo semente na sua expressão, que se encontra na posição relativa ao local chamado fígado. Agora uma pergunta: o que o átomo semente do corpo de desejos continha no seu início lá no período lunar e hoje, o que esse átomo semente contém? Uma pergunta. O que ele contém? Ele continha lá e contém ainda, tá? O núcleo para a formação de cada veículo dele. Lembra que a gente falou isso, que é o núcleo, é a base que a gente vai ter para os próximos nascimentos. Por isso que a cada nascimento nós temos a oportunidade de melhorar cada vez mais os nossos veículos ou as nossas ferramentas. E uma das funções do átomo do corpo de desejo é guardar os fatos gravados no panorama da vida, assim que morremos aqui. Lembra que ele é gravado para depois aí vamos falar assim, separar o corpo, o cordão prateado. Partir do cordão prateado. Uma pergunta: quais são os dois momentos nessa vida nossa de ciclo e morte, né? Nascimento e morte, que a gente utiliza o átomo semente do corpo de desejo? Existem dois momentos que a gente utiliza o átomo semente. Um deles eu acabei de falar aqui agora. Olha, acho que um momento que a gente usa o átomo semente também é na retrospecção, né? Porque quando eu faço a retrospecção, eu gravo no átomo semente, tá certo? Lembra que a gente falou aqui que você morre, você revê, né, todo o panorama da sua vida, aí ele é gravado, tá? É o momento que a gente grava o nosso panorama de vida, assim que nós morremos, porque ele vai ser base para a gente lá no purgatório e no primeiro céu. Esse é um momento, tá? Qual o outro momento que a gente utiliza o átomo semente do corpo de desejo? A gente vai ver mais pra frente. Quando a gente volta. Quando a gente volta, isso. Porque quando a gente volta, a gente tem que atrair, lembra que a gente vai descendo de lá do terceiro céu, depois a gente vai mostrar isso, a gente vai descer lá das regiões, né? A gente vai passar em cada uma das regiões do mundo do desejo para recolher os materiais que a gente tem afinidade. Tá? Com capacidade. Com capacidade, tá? Para a gente preparar para o próximo nascimento. Uma outra coisa é que quando a gente morre, como a gente está enfatizando o corpo de desejo hoje, por isso são as perguntas. Quando a gente morre, por onde sai o átomo semente do corpo de desejo? Pela cabeça?
pelo alto da cabeça. Pelo A gente- ponto aqui em cima Aquele desenho que eu trouxe. do osso, né? do occipital, Na comissura dos quatro. Os corpos superiores saem todos, né? Todos. Sai o corpo vital, o corpo de desejos e a mente. Que eles abandonam o corpo pela parte de cima aqui, que a gente vai ver também na E faz assim, tchau. Bom, quando chegamos ao fim da nossa passagem pelo mundo do desejo, e quando todas as lições foram aprendidas no primeiro céu, então a gente grava no átomo semente do nosso corpo de desejo toda a quintessência de cada vida em relação aos nossos desejos, sentimentos e emoções praticados, tanto superiores como inferiores. Agora, mais uma pergunta. Que lição, então, nós podemos extrair desses fatos que a gente fez a revisão no primeiro céu? Lembra que no primeiro céu também a gente faz a revisão das coisas boas, tá? Lembrando que o primeiro céu está no mundo do desejo, dentro das 3 regiões superiores do mundo do desejo, tá? Então, que lições a gente extrai lá do primeiro céu? O que a gente aprende lá? Seria o reto agir? Sim, o que mais? Ter bons sentimentos, né? Sentimentos de altruísmo. A compaixão, a simpatia, né? Principalmente aqueles favores, né? Que outros nos prestam, porque a gratidão é um fator de crescimento anímico, né, lá no primeiro céu. E é nessas regiões elevadas dos planos que depende do bem proporcionado a outras pessoas e da sincera apreciação que elas fizeram por nós também. Uma outra coisa, falando do ato semente do corpo de desejo. A gente falou que o corpo de desejo ele está localizado no grande vórtice do fígado durante o dia. Não no fígado físico, tá? Mas na posição relativa do corpo de desejo, tá? Agora a pergunta, e quando dormimos? O que acontece com esse átomo? Por quê? Durante o dia, ele está localizado ali, no corpo, no fígado. E depois, quando a gente dorme, o que acontece? Ele está lá também? Ele continua lá? Eu acho que ele vai para o mundo do desejo, junto com o nosso corpo de desejos. Isso, porque o que acontece? Quando a gente dorme, o corpo, como que recupera o corpo denso? Porque o corpo de desejos durante o dia estragou todo o nosso corpo denso. Quem que recupera o corpo denso? É o elixir que existe no mundo do desejos que recupera o nosso corpo de desejos. E depois, simultaneamente, recupera o corpo vital. Não. Quando a gente dorme, tá? E a gente dorme porque o corpo denso já está exausto, né? A gente martelou tanto ele durante o dia que a gente acaba dormindo. Quando a gente dorme, quem recupera o nosso corpo denso é o corpo vital. A gente precisa recuperar essas energias. Então, o corpo de desejos, ele sai para que o corpo vital possa restaurar o corpo denso. Porque se ele ficar grudado ainda no corpo denso, é aquilo que acontece com a gente à noite. A gente só visita as regiões inferiores, né, do mundo do desejo, porque a gente não consegue se desligar para o corpo vital recuperar o corpo denso. Tá? Então, para ele ser restaurado, a gente precisa sair para ele poder atuar. Mas quando o corpo de desejos vai para o mundo do desejo, ele não absorve, não penetra num elixir que também o recupera? Sim, lá. É só como uma sugestão para todos nós aqui, cada um ver se funciona ou se não funciona. Fazer um exercício no cotidiano, do dia a dia da nossa vida, que é algo bem simples de ser feito.
mas precisa ser feito de vontade própria, tem que nascer dentro da gente essa vontade. Fazer um ou mais pessoas felizes. Façam essa experiência. Façam esse exercício de ajudar o próximo. Seja com uma palavra, com uma ação, com um pensamento. Ou seja, dê algo que faça com que um ou mais pessoas sinta felicidade. Aí vocês analisam para vocês mesmos, sem precisar falar nada para ninguém. Beleza, isso mesmo. Bom, por último, então, a gente vai ver aqui o átomo semente da mente, onde os senhores da mente, né, no período terrestre, irradiaram de si mesmo o germe do veículo mental. E esse germe, ele foi desenvolvido durante todo esse tempo e tem no seu átomo semente a sua expressão, e se encontra na posição relativa ao local chamado, bem no meio do sinus frontal, tá? Bem aqui em cima na nossa testa, em cima do nariz. E nós ganhamos esse átomo semente, esse germe, né, da personalidade individual, para que tivéssemos como função o propósito da ação. Mas, nesse momento, o domínio do ego era excessivamente débil. E a natureza passional, quando nós ganhamos, era muito forte. Tanto que foi preciso que a mente se uniu ao corpo de desejo, causando aí todas as debilidades, desde o último terço da época Atlântida, lá quando fez essa união. E até hoje a gente está aí sofrendo com a nossa mente grudada no corpo de desejos. É no veículo mental que estão gravados toda a quintessência de cada vida em relação a todos os nossos pensamentos formam. Toda a expressão enquanto pensamento forma criados por nós nesse tempo de existência aqui no mundo físico. Então, toda ela vai ficar gravada nesse átomo semente. Por isso que sabemos o quão importante, né, é esse conjunto de informação dos veículos para nós, enquanto corpo denso, corpo vital, corpo de desejo e veículo mente. Pois é esse conjunto de informações, né, de vida após vida, que vai nos dar a base para a formação de nossos futuros corpos. E é ele que nós construímos até aqui, estamos construindo hoje e vamos construir ao longo de nossas vidas. E de posse dessas bases para a formação futura dos nossos veículos, né, que a gente pode tirar uma conclusão. E nós temos hoje, pelo conhecimento que a gente tem de cada um dos nossos veículos, do trabalho de cada átomo semente dos nossos veículos, a gente pode tirar que a oportunidade que nós temos em mãos de a cada renascimento aqui na Terra, procurar construir veículos muito mais elevados e muito mais desenvolvidos para nós. E está na nossa mão fazer isso. Bom, depois de termos visto, né, o que é um átomo semente, depois de termos visto quando que nós ganhamos o germe de cada um em seus respectivos períodos, vamos ver agora um outro ponto que é importante também, é saber por onde saímos levando o átomo semente do corpo denso e os corpos vitais de desejo, os corpos vital de desejo e do veículo mente. Sempre quando nós morremos, tá? Como nós já falamos, durante a vida aqui renascidos, o átomo semente do corpo denso, ele está, eu já falei, né? Só vou repetir, ele está situado no ventrículo esquerdo do coração, próximo a um lugar chamado ápice. Quando ocorre a morte, né, aqui no mundo físico, ele sobe ao cérebro
pelo nervo pneumogástrico, ou conhecido também como nervo vago, abandonando o corpo denso, juntamente com os veículos superiores do corpo vital. São eles o éter refletor e o éter de luz, ou éter luminoso, corpo de desejos e o veículo mente, pela parte de trás da cabeça, por entre as comissuras dos ossos parietal e occipital, também chamado de sutura lambidoide, entre os ossos parietal e occipital. Quando os veículos superiores abandonam o corpo denso, eles permanecem ainda ligados a ele por meio de um cordão delgado, brilhante, prateado, que é o cordão prateado. Em um ponto muito semelhante àquilo que a gente já conhece, que é a figura de 2 seis invertidos, colocados um vertical e um outro horizontal, ligados pelas extremidades do gancho. Veja que no extremo desse cordão, ele prende-se ao coração por meio do átomo semente do corpo dentro. E a ruptura do átomo semente produz a paralisação do coração, e aí a gente diz que a pessoa morreu. O cordão prateado só se rompe, lembrando, depois de todo o panorama da vida passada, contido no corpo vital, e foi completado e gravado no átomo semente do corpo de desejos, que será o veículo no purgatório para a expurgação do mal e, quando chegar no primeiro céu, para a assimilação do bem. Só após essa impressão, o corpo prateado, ele se rompe no ponto de união do número 6, dos 2 6. Metade permanecendo com o corpo denso e a outra metade indo com os veículos superiores. A partir do momento que o cordão prateado se rompe, o corpo denso fica completamente morto. Assim podemos ver que a morte, ela não está completa até que acontece a transferência de todo esse panorama. Só depois disso é que realmente a morte está lançada. Tem uma pergunta e resposta no livro de Max Heiber, no volume 1, que ele fala assim, que é muito interessante. A morte, ela não transforma ninguém. O ser humano é mental e moralmente a mesma pessoa. Do jeito que nós somos aqui, nós seremos nos planos internos. Continuando, vamos ver agora como procede esses 4 átomos sementes na preparação para o próximo renascimento. Para o próximo renascimento ou nascimento, tá? Então, nós estamos lá no 3º céu, lembra? Já subimos todos, estamos lá no 3º céu, com a total consciência em saber por que estamos nessa roda de nascimentos e mortes e quando desejamos ardentemente obter novas experiências. Aí chega um momento em que a gente precisa dos anjos do destino. E são os senhores do destino. E é eles que nos apresentam alguns possíveis panoramas, baseados, logicamente, na teia do destino, para que a gente possa aprender nessa próxima, esse próximo nascimento, aprender aqui na escola da vida aquelas lições que a gente precisa aprender. E a gente tem sempre que lembrar que lá também a gente faz uma revisão do panorama da nossa vida. Lógico que lá ele é revisto, naquela ordem de causa, depois efeito. A causa gera determinado efeito para a gente saber o que a gente vai enfrentar. Aí, depois de tudo prontinho, a gente escolheu o nosso panorama, os anjos do destino adequaram
né, a nossa teia, escolher a nossa teia para a gente poder aprender essas lições. Aí a gente, pronto, com tudo isso, a gente vem para a vida e utilizando aquela lei que a gente chama, que a gente conhece, a lei de semelhante atrai semelhante. Então, o primeiro passo, a gente toma o átomo semente da mente e nele a gente vai atrair, né, os materiais daquelas subdivisões da região do pensamento concreto, para que a gente possa iniciar a construção de uma nova mente. Depois de todo esse trabalho, a gente continua descendo e a gente pega também a mesma lei, semelhante atrai semelhante, usando ali o nosso átomo semente, o corpo de desejos, para atrair materiais das subdivisões do mundo do desejo. E damos início, então, à construção de um novo corpo de desejos. Descendo mais um pouco, a gente vai usar também a lei semelhante atrai semelhante. Usando o átomo semente do corpo vital, nós vamos atrair material etérico em grande quantidade que a gente precisa e de qualidade. E é da maior importância para o espírito que, ao retornar à Terra, na construção de um novo corpo vital, haja um lugar para a expressão individual dele, uma expressão original, não determinada por ação anterior. E aí que entra o acréscimo da epigênese. E lembra que a colocação desse átomo semente no ambiente apropriado são executados pelos nossos anjos relatores ou anjos do destino, tá? São 4 grandes seres de incomensurável sabedoria. É esses anjos que vão modelar, que vão criar um molde ou matriz do corpo vital, tá? Para proporcionar o quê? A forma do corpo denso. Lembra que o corpo vital é o corpo denso, né? E órgão por órgão, tá? É a mesma, é uma cópia exata, fidedigna, isso, é uma forma fidedigna. E a gente precisa dos anjos do destino para fazer isso, tá? Porque ele vai criar através do átomo semente. Aí ele vai trabalhar nessa quantidade, nessa qualidade de materiais do corpo vital, para que possa formar o futuro corpo denso. Depois que ele conseguiu fazer esse molde, essa matriz do corpo vital, o átomo semente do corpo vital, tá? Ele vai ser colocado dentro do útero da mãe. E colocando dentro do útero da mãe, tá? O átomo semente do corpo denso, aí é colocado também pelos anjos do destino, os anjos relatores, é colocado na cabeça triangular de um dos espermatozoides do sêmen paterno. Milhões e milhões, olhem para os anjos de destino, né? Só o tamanho. Aí ele vai e coloca. É muito bonita essa colocação, né, gente? Essa divisão, esse trabalho dos anjos do destino para que a gente possa renascer. Lembra que uma parte é nossa, né? É todo o material que a gente gravou, né, de bom, de maravilhoso no corpo, no átomo semente dos corpos, e depois a gente pode escolher, né, fazer atrair, né, como se fosse um imã, aquilo que a gente vai precisar para aprender nessa vida. Eu imagino o trabalho, a disposição desses seres incomensuráveis, como mencionou a Ângela,
para conseguir alinhar, acordar com tudo e com tudo no destino, que vai mexer com a vida de milhares de egos, que trabalho a gente não consegue quase que nem comensurar esse trabalho. É magnífico, né? É que a teia do destino, ela é enorme, né? Aí tem que pôr você, relacionar você comigo, com o Glauco, com a Magali, entendeu? Com todo mundo, está relacionando. Né? Tem que ser idêntica, não está aqui, eu estou na China. Meu Deus, muito difícil. É muito trabalhoso, né? E a gente só dá trabalho. Eu ia falar assim, uma coisa que não é bonita, mas acho importante falar. Quando estava, eu acho que todo mundo vai entender. Se as pessoas pudessem ter conhecimento disso que nós acabamos de ver, especialmente nesse momento aqui, que acabou de ser apresentado, jamais passaria pela cabeça dessa pessoa a palavra aborto. Sim. Ao trabalho, né? E lembra o respeito que a vida merece, desse ser que está vindo depois de toda essa cooperação. Na hora que foi que me ocorreu. Você já pensou essa cooperação? Nos milhares e milhares de espermatozoides tem o galã, e ele fala assim, gente, sou eu, tá? Dessa pessoa. E você vai lá, depois que acontece tudo que aconteceu, a pessoa vai lá e faz essas coisas. Ou então nasce e perde a vida, faz cada coisa na vida aí que também não se dedica à parte espiritual. Então, eu posso estar enganado, mas complementando o que a Magali colocou, vocês todos colocaram aqui agora, o quão também é importante e necessário o trabalho dos egos que estão aqui encarnados, também para fazer essa contraparte. Ou seja, se os anjos relatores, os anjos do destino têm todo esse trabalho disso aqui, cabe também do nosso lado aqui lutar, ou mostrar, demonstrar de todas as maneiras o quão maléfico você praticar essa questão. Esclarecer, né? Exatamente. Essa luta que eu digo, na verdade, é assim, esclarecer para aqueles que ainda não conseguem compreender a complexidade que é, a importância que é, o que vem a ser um nascimento aqui nesse mundo, o trabalho que se faz para acontecer, e as pessoas acham que porque foi a geração de um ser ocorreu por algo negativo, seja qual for, e por isso não precisa nascer e não deve nascer. O nascimento de um ser é sempre beleza pura, não importa em que condição humana. É sempre a beleza e o respeito à vida. Relacionado à lei de causa e efeito, de consequência. Né? Então, assim, não é porque o ser foi gerado por uma situação horrível, não importa, exatamente. Mas é porque todos aqueles que estão envolvidos nesse nascimento têm um destino a cumprir. Como a Ângela relatou, vem relatando desde o momento que você passa para o outro lado, termina essa vida, passa por todos o processo de primeiro céu, segundo céu, terceiro céu e fazer o processo de retorno. Então, isso tem a ver com o nosso o restart. Né? Enfim, resumindo o que eu quero dizer, cabe a nós aqui mostrar, demonstrar, ensinar. Você usa uma palavra importante aí que esqueci agora, Magali, mas mostrar que a gente não pode ser na vida, mesmo não tendo nascido ainda. Eu não tenho certeza, mas me parece que a nossa participação em querer no nascimento talvez até considerado mínima perto do que o número de seres que bolaram todo esse esquema, todos os senhores da lei, da chama, dos senhores de todas as pontos que nós já passamos, todos os anjos, porque ele fala que é um anjo relator, são anjos. Toda aquela estrutura de anjo, arcanjo. Quatro anjos relatores, né? 4 anjos. E você imagina que tem um e a turminha que tem atrás deles, né?
Quer dizer, provavelmente são milhares e milhares de seres que estão lá trabalhando para que nós nasçamos. E aí, você, quando nasce, faz as besteiras que faz. É um projeto divino, né? É um projeto Olha divino. quanta gente trabalhou para a gente vir aqui, para não aproveitar a situação, ou então para ter uma vida que nós estamos vendo aqui. Pô, Verdade. a turma lá fala assim, pô, perdemos o trabalho dessa... E o ego que tinha que nascer também perdeu, atrasou, foi prejudicado. Olha, tem aquela escolha depois também, não vai você agora. Lembra aqui que a gente falou que os anjos do destino colocaram a matriz do corpo vital, que é o átomo semente do corpo vital, no útero da futura mãe, né? E colocaram o átomo semente, né, do corpo denso, no espermatozoide do sêmen paterno, ok? Agora eu pergunto, ao nascermos, depois que a gente nasce, quando que é colocado o átomo semente do corpo de desejos na posição referencial do filho? Porque os anjos cuidaram de 2. E no corpo de desejo, já que a gente está falando de corpo de desejos, né? Quando que é colocado o átomo semente? Lá no filho. Na puberdade? Isso mesmo. Não. Quando nasce, né? Lembra que o corpo de desejos de uma criança, quando nasce, ela é latente. Ela vai amadurecer somente por volta lá dos 14 anos, né? Algumas pessoas antes, umas durante e outras depois, tá? Lembra que até lá a sensação passiva de dor física, ela está presente. Enquanto o poder de sentir emoções está ausente quase que por completo. Então, a criança pode, naturalmente, demonstrar emoção a mais leve provocação. Mas mas a duração dessa emoção, ela é rápida. Lembra que às vezes a gente briga, ou depois ela volta, né? É amiga, esqueceu do que aconteceu, tá? Então, você vê que tudo isso, ela está na superfície latente. Ela só vai adquirir o átomo semente lá quando ele conseguiu, por volta dos 14 anos, ou antes ou depois. Ok? Terminamos, então, mais uma reunião que foi sobre as terminologias Rosa Cruz, que hoje a gente falou do átomo semente, enfatizando o corpo de desejos, do conceito Rosa Cruz do cosmos. Então, agora nós vamos nos concentrar para absorver a mensagem que nos é transmitida pela oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver o que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade, para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima a essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e, com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.